Olá, meus jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Doutrina e Convênios. Nós vamos estudar hoje a lição 131 e vamos estudar a Doutrina e Convênios, as sessões de Doutrina e Convênios 121 e até a 123. Meu nome é Alan Marques, sou coordenador do seminário do Caxingui e estou aqui para a gente compartilhar desses momentos aqui. Hoje eu vou usar basicamente as escrituras para a gente poder estar estudando esse material, certo? Eu espero que vocês estejam visualizando aí. E eu queria começar dando a visão histórica, que está perfeitamente descrita aqui no cabeçalho da seção 121, que descreve o que ela é, que é uma oração, né? A gente vai ver elementos dessa oração aqui. E profecias escritas por Joseph Smith, profeta, em uma epístola à igreja, enquanto prisioneiro na cadeia de Liberty, Missouri. O profeta e vários companheiros estavam na prisão havia meses. Olha só a situação. Suas solicitações e apelos dirigidos aos representantes do Poder Executivo e Judiciário não haviam resultado em alívio para eles. Então, eles estavam ali sofrendo em condições subhumanas e em virtude dessa oração, dessa súplica, né, ele tem uma resposta e uma revelação diante de tudo isso. E eu queria que a gente visse aqui, né? Primeiro essa súplica, né, de Joseph Smith. E aí depois eu queria fazer uma ponderação quando a gente se inteirar desse contexto, né? E aí ele começa, né, nessa oração falando, Senhor, né, ó Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Ele vai até o 6 nesses elementos, né? Presta atenção nos detalhes, presta atenção nas tuas orações, né? Nas tuas súplicas, né? E vê como é que ele faz isso. Ele fala: até quando a tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra os teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos. Estava difícil a coisa, né? E ele continua: sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares e de tudo que neles há, que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e o tenebroso domínio de Seol, estende tua mão e que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se encubra teu esconderijo, que teu ouvido se incline, que se abrande teu coração, que se compadeça de nós, tuas entranhas. E ele conclui aqui no 5 e 6, fala que se acenda a tua ira contra nossos inimigos, e na fúria de teu coração, com tua espada, vinga-nos dos agravos que sofremos. Lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus, e teus servos regozijar-se-ão em teu nome para sempre, né? Então essa foi a súplica, foi o anseio, foi um pedido de socorro ali ao Senhor, né? E e nós vemos nessa revelação que o Senhor não deixa de responder, não abandona aqueles que o buscam, né? Olha que linda a resposta do Senhor, olha que coisa revigorante, que alívio, né? Ele fala assim: meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfará sobre todos os teus inimigos, né? E teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Olha só, às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior do mundo. E nem sempre é assim. Olha só, ele fala: teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram com Jó. A esperança dos que te acusam de transgressão será destruída, e suas expectativas derreter-se-ão como a geada branca se derrete aos raios ardentes do sol nascente. Olha que promessa maravilhosa. Eu me deslumbro com essas escrituras. Eu nem vou tirar elas daqui da tela para a gente se
se apoiar nelas e ponderar sobre isso. E eu queria, né, fazer aqui, já nesse primeiro momento, a primeira pergunta que eu quero que vocês registrem, né? Então, a pergunta é, na realidade é mais de uma, ela diz assim, você já se sentiu sozinho e com o mundo contra você? Como foi? Né? E a terceira, né, na realidade é uma pergunta só, é a primeira pergunta você vai responder esse contexto. Você já se sentiu sozinho quando com o mundo contra você? Como foi? O que você fez para superar essa situação? Então eu quero que você pare um minuto agora, reflita e responda essas perguntas. E pensando, né, nas experiências que nós acabamos de ler aqui, na experiência do Joseph e dos que estavam com ele, né, e o que a gente pode dizer é que é um padrão que aquele que busca, que suplica ao Senhor, que ele não nos deixa sem resposta. Eu posso testificar diversas situações onde eu fui ouvido pelo Senhor, onde ele me socorreu, onde Ele deu paz à minha alma, né? É isso que ele fala aqui. Meu filho, paz seja com a tua alma. Eu vivi uma experiência, claro, não nessa gravidade, mas eu senti a paz proveniente de Deus. Diante das minhas angústias, minhas aflições, eu senti, o Senhor me acalentar, tirar aquele peso de mim, porque é isso, né, que acontece. Ele não nos deixa carregar aquilo sozinho. Os nossos eh, pesos, os nossos desafios, se buscarmos a Ele, vão estar Ele, junto com Ele, ali, lado a lado com um Deus nos ajudando a carregar os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? E então, pensa lá, e aí agora eu quero que, agora a pergunta, né? A segunda questão que você responder lá é se você já sentiu esse socorro do Senhor a você, né? Você já buscou o Senhor, como a gente, né, já sentiu sozinho, como é que foi que você fez para superar? E se você buscou o Senhor, você sentiu esse socorro vindo do Senhor? Essa é a segunda pergunta que eu quero que você responda lá, certo? E eu queria que a gente, ainda nesse mesmo contexto, já aqui na sessão 122, você vê que aqui, ó, 20 de março de 1839, 20 de março de 1839, né? Então, é o mesmo contexto, é o mesmo dia, a mesma situação. E eu gosto dessa ponderação, dessa sessão, eu amo. E, ele faz promessas incríveis para nós, né? Olha o que ele começa aqui a partir do 5, né? Sobre os problemas. Pensa nos problemas que você passa no seu dia a dia, certo? E, e como é que como é que você busca o Senhor nesses momentos, né? E qual é o que o Senhor faz para te socorrer e tudo mais? Olha essa experiência de Joseph, olha como ele descreve aqui, né? Ele diz, o Senhor falando a Joseph, né? Se te for requerido sofrer tribulações, se encontrares em perigo entre falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, e se teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai, mãe, irmãos e irmãs, e se com a espada desembainhada teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às suas vestes e disser: meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado a ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue de cordeiro, né, do cordeiro. E lembrando que isso tudo aqui já estava acontecendo com ele, né? Se fores lançado na cova nas mãos de assassinos e receberes a sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti,
As vagas encapeladas são aqueles sulcos, né? Quando o mar está revolto, então ele forma ondas, né? E vai aquelas ondas e aquele meio, né? Que fica são aquelas vagas encapeladas. Então o barco tá ali, vem e cai ali dentro e sobe, cai. Isso, né? É terrível. Pode perguntar a qualquer marinheiro qual é a sensação de estar nessa condição. Se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se encobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Caramba, que coisa incrível, né? Então, a gente sabe que os desafios, as dificuldades são para o nosso crescimento, são para o nosso bem. Ah, então eu sou masoquista e amo sofrer. Não, não é isso. Mas esses sofrimentos fazem parte, esses desafios fazem parte. A questão é que a gente não precisa passar sozinho, a gente viu aqui. E quando a gente tem, né, recorre e tem um Deus ao nosso lado, como diz a Escritura, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, você supera qualquer desafio. E ele ainda lembra que no 8 o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Cristo, sem ter pecado nenhum, ele passou por tudo isso. E a coisa é, né? Ainda ele termina, né, só para a gente fechar aqui no 9. Portanto, o conselho final: persevera no teu caminho, não desiste. E o sacerdócio permanecerá contigo. Ó, que o poder de Deus, pelo qual os mundos e o universo foi criado e são controlados, vai estar ali, ó, contigo. Pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. Que promessa extraordinária! Que coisa incrível, né? É essa promessa que nós temos da parte do Senhor, né? E ele desceu abaixo de todas elas. Como diz, eu vou até pegar aqui, ó, Alma 7:12. Vamos lá, só para ajudar a gente aqui, né? Acompanha comigo aqui. Alma 7:12. Olha o que ele diz aqui, ó. E tomará sobre si a morte, falando da expiação de Cristo, para soltar as ligaduras da morte que prende o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as suas entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Então, Cristo, como a gente acabou de ver em Doutrina e Convênios 122, né? Aqui no final, né? Ele desceu abaixo de todas elas, quer dizer, ele padeceu todas as aflições, dificuldades, problemas, ansiedades, doenças, tristezas, depressões, para saber como nos socorrer. Então, jamais poderemos dizer, ninguém sabe o que eu estou passando diante dos nossos problemas, porque o Filho do Homem, Cristo, desceu abaixo de todas essas coisas, padeceu tudo isso, enquanto, né, em sua expiação tomou sobre si todos esses sofrimentos, todos os pecados, dores, tristeza, tudo, para saber como nos socorrer. Para que nesse momento, ao suplicar, ele sabe exatamente o que a gente precisa, e exatamente o que, né, vai nos curar e nos salvar naquele momento. Ele é nosso Salvador, exatamente por isso, né? E nessa mesma perspectiva, eu vou voltar um pouquinho para a gente mudar um pouquinho do assunto. Do 34 ao 44, ele falou sobre o sacerdócio permanecendo conosco, né? Mas ele lembra
sobre essa questão do sacerdócio permanecer conosco também, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque o seu coração está tão fixo nas coisas desse mundo e aspiram tantas honras dos homens que eles não aprendem essa lição. Que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Então, esse é o caminho para nós usufruirmos do poder do sacerdócio, do poder de Deus, de todas as bênçãos que Ele nos proporciona. Então, não tem um outro meio pelo qual isso ocorra, a não ser pelos princípios da retidão, né? E aí ele vai descrevendo, né, que às vezes as pessoas querem receber as bênçãos, mas encobrindo os pecados, satisfazendo o orgulho, vão ambição, exercendo controle, domínio ou coação sobre as almas dos homens, achando que, né, ele vai poder, de alguma forma, driblar, né, a Deus, achando que ele não vai receber as consequências dos seus erros. E não é assim que funciona. Porque quando ele faz isso, né, em qualquer grau de iniquidade, o céu se afasta, o Espírito Santo se magoa e amém, né? Quando isso acontece, amém para o sacerdócio e a autoridade desse homem. Ou daquele que, né, serve a Deus por meio do seu sacerdócio. E ele fala tudo de ruim que acontece, né? Então, eu não vou nem entrar muito nesses detalhes, porque eu quero focar nisso do que ele fala sobre como as coisas devem acontecer, né? Como ele diz aqui no 42, né? Sobre o poder e influência pelo qual todas as coisas devem ser mantidas em virtude do sacerdócio, que é com persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, bondade, conhecimento puro, sem hipocrisia, sem dolo, né? Aí ele vai mostrando como é que acontece, como é que a coisa tem que acontecer, reprovando prontamente com firmeza. Esse é o padrão pelo qual o Senhor age conosco. Quando movido pelo Espírito Santo, depois mostrando então um amor maior, é o que espera que nós façamos por aquele que repreendeste, para que não te julgue que teu inimigo, para que ele saiba que a tua fidelidade é mais forte que os laços da morte, poder mais isso aqui. E aí ele fala, né? Aí um conselho, né? E bênçãos finais que ele fala aqui, né? Que tuas entranhas sejam, aqui, né? Isso, que sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne os teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança na presença de Deus se fortalecerá, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como orvalho do céu. Olha que promessas extraordinárias quando agimos movidos pelo Espírito, segundo os princípios da retidão. E aí o Espírito Santo será teu companheiro constante, teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade, teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido fluirá para ti eternamente. Olha, rapaz, que promessas extraordinárias. E a minha terceira pergunta, que eu quero que você pare agora e registre lá, é o quanto você deseja isso? Reflete aí na tua alma. Quanto eu desejo essas coisas para mim? Essas bênçãos tão extraordinárias de Deus. O quanto eu desejo, estou disposto a recebê-las, né? Então, essa é a minha preocupação. E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande que temos, pois temos a plenitude do Evangelho eterno, o sacerdócio, as bênçãos, as verdades de Deus, o conhecimento do plano de salvação e, como é que fala? E temos que lembrar de uma coisa aqui que ele fala, pulando aqui para o 123, para não deixar de falar dele também. Olha o que ele fala no 12 aqui, ó, fazendo um link aqui, né? Ele fala, pois ainda existe muita gente na Terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens que ficam à espreita para enganar, e que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Né? E quem se acha que tem a responsabilidade de fazer com que essas pessoas encontrem a verdade? Nós que a temos. Nós que somos membros da Igreja de Cristo, conhecemos a plenitude do Evangelho eterno. Né? Por isso que os jovens, de maneira tão corajosa, tão disposta,
se dispõe a servir uma missão em tempo integral, porque é uma necessidade premente, urgente, né? E o Senhor conta conosco. E é por isso que nós, né, precisamos desejar, porque isso é uma bênção. Podemos ajudar as pessoas a encontrarem a verdade de Deus, certo? Ah, é muito difícil, é muita coisa. Não é não. Olha que interessante que ele fala aqui. Sabia isso, irmãos, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante a tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Então, o que que vai nos manter nesse caminho, né? Abrindo a boca, compartilhando o evangelho, vivendo em retidão e obtendo aquelas bênçãos, não é nada mirabolante, extraordinário, são as nossas decisões diárias, certo? É oração, e estudo das escrituras diário, é, é o jejum, é o dízimo, é frequentar as reuniões da igreja, partilhar do sacramento, né? Ir ao templo sempre que, né, a distância e as condições nos permitirem, né? Então, é a doutrina de Cristo, que é tão simples: fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. E o que significa perseverar até o fim? Continuar exercendo fé, se arrependendo, participando dos conventos. Por isso que o sacramento é a perpetuação disso, né, dos conventos que a gente fez no batismo, é renová-los, renová-los. Porque Deus é um Deus misericordioso e quer que nós nos acheguemos a Ele, né? Como diz o hino, a todos chama, vinde a mim, certo? E que as nossas pequenas decisões, assim como o leme pequeno, né, mantém a direção do grande navio. As grandes coisas que podem acontecer na nossa vida vão acontecer mediante essas pequenas coisas que nos aproximam de Deus, que nós precisamos fazer todos os dias. E para fechar, no 17, quando ele diz aqui, portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiveram ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço. Extrema segurança. Então, por quê? Porque se nos aproximarmos de Deus, se mantivermos esse relacionamento próximo com Deus, vamos conhecê-lo, né? Como João 17:3, na oração intercessória, ele fala, né? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, né? E que ele fala sobre conhecer, não é, eu ouvi falar, eu li a respeito, não. É você conhecê-lo e ter uma proximidade tão grande que você começa a se assemelhar a ele. Esse é o propósito. E aí você começa a pensar como ele pensa, a falar como ele fala, a agir como ele age. É isso que o Senhor espera de nós. E aí nós vamos conhecer Deus de tal maneira que vamos absolutamente saber que ele é Deus e não falha, que vai fazer cumprir todas as suas palavras, certo? Eu os convido a manter esse relacionamento para que nós tenhamos e aguardemos com extrema segurança a salvação de Deus e a revelação do seu braço. Testifico dessas verdades, de que, né, nós não precisamos passar pelos nossos momentos de dificuldade e aflição sozinhos. Nós temos um Deus, né, como aqui o exemplo de Joseph, o buscou com tanta ânsia, com toda a sua alma, derramou sua alma, né? Derramou seu coração em súplica a Deus, que o ouviu, respondeu sua oração, né? E ele nos acolhe, nos alenta, nos dá paz. Vimos tantas promessas, a lista essas promessas para que você possa ver como que de repente elas estão acontecendo na tua vida, tá bom? E eu testifico de todas essas verdades. Meu testemunho, minha alegria de conhecer esse evangelho maravilhoso e o propósito da minha vida aqui na Terra. Pois essa vida é o tempo de nos prepararmos para encontrar Deus. E só queria encerrar fazendo a quarta pergunta, que é o que você aprendeu com essa aula de hoje. Registra lá e, e reflete sobre tudo isso que a gente estudou aqui, tá bem? Deixe tudo isso compartilhe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.